Bom, essas lives elas estão acontecendo todos os dias durante a semana, nesse mês de maio, né? Para quem não sabe, é o mês de combate ao glaucoma. E como as campanhas de glaucoma presenciais não podem ser realizadas porque, né, gera muito aglomeração, a ideia foi fazer um canal para falar sobre o glaucoma nesse mês de maio. E dar informações de forma geral, né? Quebrar mitos, falar sobre os erros mais comuns, sobre as terapêuticas. Quem assistiu mês passado, a gente teve algumas lives que falavam um pouco sobre os tipos de glaucoma. E aí esse mês a gente vai falar de outras características importantes dessa doença tão traiçoeira. Enquanto o pessoal está sendo avisado da live, eu vou falar um pouquinho da história, para ver enquanto entra alguma pessoa para assistir. Quem não sabe da história do glaucoma, o glaucoma data de 860 a.C., com Hipócrates. Foi a primeira pessoa que descreveu o glaucoma. E ele descreveu o glaucoma como a pupila que fica da cor do mar, e aí vem a cegueira. A pupila que fica da cor do mar, ele queria se referir a uma fase muito tardia, muito final do glaucoma, onde as pessoas elas adquirem uma cor esverdeada do olho. Então, por isso Hipócrates descreveu pela primeira vez o glaucoma como sendo a pupila que adquire a cor do mar quando então chega a cegueira. Depois disso, passaram-se muitos anos sem nenhum historiador fazer referência ao glaucoma, quando em 53 a.C., Celsius atribuiu ao cristalino o glaucoma e foram retirados muitos cristalinos dos olhos. E a partir dali, só em 1830 se descobriu que existia o glaucoma com a pressão do olho alta, se atribuiu à pressão do olho alto o glaucoma, o que é uma verdade relativa. Porque em 1980 se descobriu que existia um glaucoma de pressão normal, que era totalmente diferente de tudo. E é aí que a gente está hoje em dia, em 2020, com a classificação do glaucoma como sendo uma doença variável, cabulosa no sentido de muito traiçoeira, muito enganadora, porque não se pode nem considerar que seja uma doença só de pressão do olho alta. Então é a partir daí que a gente precisa desmistificar vários mitos. E é isso que a gente está fazendo aqui nesse canal. Para quem entrou, Claudiane, minha colega de colégio, lá do Abel, na Ilha do Governador, obrigada. Obrigada por quem está aí, quem está assistindo e quem conhecer alguém com glaucoma. É legal, de repente, passar essas informações, porque o glaucoma hoje ainda não tem o sucesso no tratamento devido a erros tão simples, tão bobinhos, mitos que a gente cria na nossa cabeça e que atrapalham o tratamento de uma doença que é assintomática. Então, esse é um dos mitos que a gente já conversou, eu não sinto nada, eu não tenho nada. Então, a gente falou sobre vários mitos essa semana passada e hoje eu vou falar do último grande mito do glaucoma, que é achar que o glaucoma tem poucas opções de tratamento. Esse é um mito muito comum e que deixa a gente até ainda hoje assim assustado, como as pessoas ainda desconhecem completamente essa doença. O glaucoma tem várias opções de tratamento. Tem várias opções. O glaucoma tem opções de tratamento através de colírios. A gente tem tratamentos a laser, a gente tem tratamentos cirúrgicos. O que acontece é que o glaucoma é uma doença muito variada, é uma doença que mostra a sua cara de diversas maneiras e é por isso que existem diversos tratamentos. Se o glaucoma fosse um tipo único, talvez não tivesse tantas opções. Então essas opções, elas não são opções, todas elas para todo mundo. Elas são opções que algumas pessoas têm dependendo da característica do glaucoma que elas têm. Bom, essas lives vão ficar gravadas, então a gente geralmente faz assim uns 20 minutos falando sobre o glaucoma, falando alguma dica e depois isso fica aí 24 horas para que outras pessoas possam ver. Então eu vou dando sequência ao que eu queria falar hoje, o recado que eu queria dar, que é uma coisa rápida sobre o tratamento do glaucoma. E quem quiser fazer alguma pergunta agora ou depois, mesmo que não esteja assistindo essa live agora, faz depois uma perguntinha em box se tiver alguma dúvida que eu respondo mais tarde, tá? Então, basicamente hoje, como eu já falei que é um mito achar que tem poucas opções de tratamento para o glaucoma, é importante a gente dividir esses tratamentos em, vamos simplificar, 3 categorias, né? Os farmacológicos, através de medicações,
os glaucomas que podem ser tratados por laser e cirurgias, que podem ser mais tradicionais ou até ultramodernas, que se coloca pequenos tubinhos para gerar um canalzinho acessório no olho, que são os MIGs, enfim. É um assunto bem específico. Então, como o canal fala para pessoas comuns, como o objetivo do canal é falar para pacientes ou clínicos gerais ou oftalmologistas muito ainda no início de carreira, a gente está falando de uma linguagem mais simples, de uma forma mais simples, para explicar uma coisa que tem que ser simplificada, tem que ser desmistificada. Então, esse mito de que existem poucos tratamentos por glaucoma, esquece. A gente tem muitas opções e essas opções se aplicam a vários tipos de glaucoma. Então, hoje eu vou falar só do tipo de tratamento medicamentoso. Outro dia a gente vai falar dos tratamentos que não são cirúrgicos, são tratamentos feitos a laser. E no final do mês, no dia do glaucoma, uma super professora vai falar sobre o glaucoma quando ele precisa e quando é indicado um tratamento cirúrgico. Então, hoje, basicamente remédios. O que a gente pode usar de remédios para o glaucoma? Bom, gente, a gente tem várias categorias de colírio, em média 5 categorias, tá? Os mais antigos, que eram os parasimpaticomiméticos, eles ainda existem hoje. Antigamente eram usados para tratamento contínuo, hoje a gente usa mais em casos de glaucoma de ângulo estreito, uma pressão muito alta, mais em caráter de emergência. Depois a gente tem os beta-bloqueadores, que são colírios muito usados, que durante muito tempo foram até as primeiras opções. E esses beta-bloqueadores, eles são colírios que tem que tomar alguns cuidados. Beta-bloqueador é um colírio que vai diminuir a produção do olho, mas ele tem uma característica: não pode ser usado por quem tem problema de coração, bloqueio cardíaco ou asma, ou problemas pulmonares. Então, nesses casos, o ideal é não usar beta-bloqueador. Tem outra categoria, então eu falei de 2 categorias de colírio, tem uma terceira categoria que são os alfa-adrenérgicos, e esses colírios eles têm alguns efeitos: boca seca, olho vermelho, ardor. Também, para quem é alérgico, às vezes desenvolve um pouco mais de coceira. Tem as prostaglandinas, que são os que mais fáceis de usar, porque usa uma vez só ao dia, deixa os olhos vermelhos, podem mudar a cor dos olhos de algumas pessoas, então tem algumas características também. E, enfim, a gente tem praticamente 5 categorias de colírios diferentes que tem cada característica de pessoa a pessoa, uma característica que a gente vai poder avaliar qual será o melhor colírio. Quando a pessoa utiliza algum colírio e tem uma reação a um colírio, se muda esse colírio para uma outra categoria. Uma outra categoria que seja uma categoria que ela não tenha efeitos colaterais, efeitos adversos. Então, normalmente, se eu tenho um sintoma indesejável, eu posso mudar de categoria, salvo raras exceções de alguns colírios que têm contraindicações anatômicas do próprio olho para serem utilizados. Então, pessoas com um ângulo, aquele glaucoma mais raro, de ângulo fechado, alguns colírios elas não podem usar. Além dos colírios, a gente ainda tem algumas medicações orais que podem ser usadas num caso de emergência, de glaucoma agudo, e uma pessoa, então, totalmente intolerante ao colírio até aguardar uma cirurgia. Quando a pessoa faz uma intolerância aos colírios, aos tratamentos medicamentosos, aí a gente começa a ter um problema, porque era uma pessoa que poderia estar sendo acompanhada só com remédio e ela vai precisar, de repente, de uma cirurgia. Por quê? Porque se ela não consegue usar colírio nenhum, a gente tem que ter uma forma de tratar essa pessoa. E provavelmente essa forma será ou um tratamento a laser ou um tratamento cirúrgico. Então, nesses casos é que se entra numa terapêutica um pouquinho mais agressiva. Alguns lasers, gente, não são agressivos. Por exemplo, as pessoas que têm um glaucoma de ângulo estreito, muitas vezes se faz um laserzinho tão sutil, tão rápido, que aquilo funciona para sempre e não é nada agressivo. A maioria dos lasers é pouco agressivo. Então, é um procedimento, né? Não é uma cirurgia. Existem as cirurgias que já demandam aí uns cuidados diferenciados. Então, basicamente, esse mito de existem poucos tratamentos para o glaucoma. Eu tenho glaucoma, então eu só tenho uma opção de tratamento. Esquece. Hoje em dia não é um motivo para a pessoa cegar por falta de opção de tratamento. O tratamento existe para todos os casos praticamente. O que leva a pessoa a ter uma maior chance de perda de visão não é esse mito, que existem poucas opções de tratamento. O que leva geralmente as pessoas a evoluírem mal nessa doença, no glaucoma, é justamente
esses mitos que atrapalham. Eu não sinto nada, eu não tenho nada, eu tenho visão periférica, eu não tenho glaucoma, minha pressão do olho tá boa, eu não tenho glaucoma. Quer dizer, hoje, quando eu comecei falando um pouco do histórico do glaucoma, é para desmistificar algumas coisas. Então, o glaucoma não existe só o de pressão alta, esses mitos que a gente conversou aí na semana passada. Basicamente, hoje eu sei que o assunto é um pouco mais específico, porque fala de colírio, mas era importante falar sobre esse mito, porque é um mito que ainda hoje atrapalha muita gente no tratamento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta durante o dia que essa live vai ficar exposta, faz uma pergunta em box se tiver alguma dúvida sobre os tratamentos. Mas lembrando, pessoas que têm asma, pessoas que têm bronquite, né? Ou usam algum marca-passo no coração, ou tem uma frequência cardíaca muito baixinha, alguns colírios podem ser ruins para essas pessoas. Então, tem que se tomar cuidado com alguns colírios que podem exacerbar essas doenças pulmonares e cardíacas relacionadas a baixa frequência cardíaca ou alguma asma que a pessoa possa ter. Então, não é raro esse paciente ir ao cardiologista com algum sintoma e a frequência está muito baixa e se atribuir, então, ao colírio que ele está usando, porque é um colírio dessa classe beta-bloqueadores. Então, se a gente usa um beta-bloqueador, tem que tomar cuidado com esse detalhe, tá bem? Bom, por hoje o recado era esse. Não vou me estender muito mais, porque é um assunto mais técnico. Claro que o ideal é que a pessoa confie no seu médico, conte os seus sintomas para o seu médico. O médico da gente, ele é um amigo, ele tá ali para ajudar. Até quando ele fica meio bravo, você volta sem tratar e tudo. Ainda assim, isso é para o seu bem. Então, eu acho que ouça o seu médico. Se você tem algum sintoma que você não está entendendo, você está tendo alguma fraqueza e está usando algum remédio, mesmo que seja colírio, conte para o seu médico. Existe os alfa-adrenérgicos que eles podem dar também um pouco de baixa de pressão, eles podem dar um pouco de letargia na pessoa, boca seca, como eu já falei. Então, alguns sintomas que a gente nem atribui ao colírio que está usando todo dia, pode ser esse colírio. E como existe esse mito de que existem poucas opções de tratamento para o glaucoma, acho que muitas vezes a pessoa nem conta desses efeitos e vai levando. Mas, gente, isso é um mito. Se você sente algum sintoma ruim com o tratamento do glaucoma, fale para o seu médico que você está sentindo algum sintoma estranho, porque não é raro esses sintomas estarem relacionados a algum efeito colateral de algum colírio que você pode estar usando para tratar o glaucoma. Então, ficar atento a esses detalhes, que eu sei que são detalhes técnicos, falar sobre classe e tipos de drogas para o glaucoma, de tratamentos, né, de medicamentos para o glaucoma, mas é necessário falar isso, que não existe só uma categoria de tratamento de colírios para glaucoma, existem 5 categorias diferentes, existem outros tipos de tratamento, com laser, com cirurgia, mas basicamente falando dos remédios que a gente tem hoje para tratar o glaucoma, nós temos 5 categorias bem diferentes, com efeitos colaterais diferentes, alguns com mais, alguns com menos, e dependendo de pessoa para pessoa. Então, não é porque o seu vizinho tem um efeito colateral com o colírio X ou Y, que você também vai ter esse efeito. E vice-versa, não é porque ele usa um colírio que ele se dá muito bem, que esse colírio vai ser um bom colírio para você. Confie no seu médico. Converse mais com o seu oftalmologista. Se você tem algum efeito desagradável e pode estar relacionado ao colírio por coincidir com datas, esse efeito surgiu após eu iniciar o tratamento com algo diferente, converse com o seu oftalmologista. Às vezes pode ter relação sim, e a troca não é algo difícil, porque não temos só uma classe de medicamentos para o glaucoma, temos várias. Então, não é necessário que ninguém sofra por causa do tratamento do glaucoma. O tratamento é um tratamento seguro, é um tratamento bem tolerado na maioria das vezes, e quando ainda assim ele é insuficiente ou por alguma rara exceção a pessoa desenvolve uma alergia a todos os colírios, ainda assim você não está fadado à cegueira. Acredite, existem várias opções de tratamento, várias opções suaves, não muito agressivas, procedimentos a laser fáceis de fazer, de serem realizados e que dão um resultado muito bom, e ainda assim existem cirurgias, existem MIGs que são pequenos implantezinhos que se coloca tipo stents, enfim, que se coloca também intraocular e que facilita no controle do glaucoma para a maioria
quase absoluta dos casos. Então, aquele estágio que eu falei de 1830 a.C., que Hipócrates descrevia o glaucoma como a pupila que fica da cor do mar, e aí vem a cegueira, isso não precisa mais ser visto hoje em dia. Isso, graças a Deus, tornou-se raro, porque o glaucoma tem tratamento, ele não tem cura. E aí fica sempre aquele alerta que eu gosto de dar para algumas fake news. Gente, não existe exercício que cure glaucoma. Se você perder tempo fazendo uma terapia alternativa, uma terapêutica alternativa demais, sem prova científica, cuidado, o prejuízo será seu. É o seu olho, é a sua visão que você está perdendo sem perceber, porque o glaucoma é assintomático. Então, confie no seu médico, confie na ciência, porque tratamentos milagrosos não existem. Existem tratamentos muito bons, mas milagrosos ainda não. Um dia poderá, quem sabe, haver uma cura para o glaucoma. Temos a esperança nisso, acreditamos que isso um dia pode acontecer, mas ainda nos dias de hoje, infelizmente, isso ainda não é uma realidade, e muito menos através de exercícios. Existem alguns mecanismos com mudanças de hábito e estilo de vida que sim, podem tornar o seu olho mais resistente ao glaucoma, mais forte para lutar contra essa doença, mas não vai curar nada que você faça de exercício o glaucoma, certo? A atividade física aeróbica, como eu falei, ela é um forte coadjuvante no fortalecimento das estruturas oculares, então é válido fazer, porém não pense que você tendo uma atividade física ocular, você adquire uma cura de uma doença que, é claro, a ciência cansa de insistir e avisar que não tem cura. Tem tratamento, assim como algumas outras várias doenças, e que o tratamento é muito bom. Então, o tratamento é muito bom. Acredite que a gente tem várias opções de tratamento para o glaucoma. Não é necessário se conformar com o fim de vida cego, não. Isso é raro e isso é geralmente por algum mito que você nutriu durante muitos anos e isso atrapalhou você ter feito o tratamento, ou algum erro comum, né? Como, eu usei o colírio uma vez, aí curei e não uso mais. Quer dizer, é um tratamento contínuo. Interrupções no tratamento, mesmo que seja, eu uso um mês para o 2 ou uso 2 para o 1, isso vai ser fatal. Isso faz a doença evoluir. Então, se você acha que vai usar o colírio um mês, vai parar um mês, vai usar no outro mês, você está retardando significativamente a cegueira, não. Você está fazendo um tratamento errado, será ineficaz. Mas se o paciente respeita a doença respeita ele também. Se você respeita o seu tratamento, faz da forma correta. E mais uma vez a gente avisa, o glaucoma é uma doença muito comum, pega em torno de 3,5% das pessoas brancas acima de 40 anos e 7% das pessoas negras acima de 40 anos. Então, em geral, é 10% da população que pode ser acometida pelo glaucoma, e ela é cada vez mais frequente devido à expectativa de vida que vai aumentando, porque a partir dos 70 anos, essas proporções aumentam muito, de número de pessoas por 100 habitantes com glaucoma. Então, assim, a gente tem que falar sobre isso e tem que quebrar os mitos, tá? Pecados que a gente nutre, que eu vejo muitas pessoas cultas, muitas pessoas verdadeiramente cultas, mas que ainda desconhecem um pouco de que o glaucoma a gente não sente nada e que a gente, infelizmente, tem que procurar para achar. E é por isso que eu estou aqui, para procurar as pessoas que podem ter hoje um glaucoma e não saberem, porque o glaucoma não tem cura, ele tem controle e a cegueira é irreversível. Então, se eu não acho os pacientes antes de cegarem, depois é tarde demais, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, estou aí aberta a dúvida, curiosidades. Se alguém perdeu o tema hoje, eu vou deixar essa live gravada por 24 horas. A gente falou de um mito grave no glaucoma, que é achar que existem poucas opções terapêuticas. E hoje eu falei do tratamento com colírios. Um dia a gente vai falar do tratamento com os lasers e depois os tratamentos cirúrgicos, certo? E de preferência, uma pessoa melhor do que eu para falar sobre isso, os meus professores aí que foram minhas referências,
certo? Então, esse mês a gente vai ter algumas surpresas no sentido de informações que não sejam só passadas por mim, de professores também, e, enfim, é um canal aberto para esclarecimento sobre esse tema esse mês, e nos outros meses a gente vai continuar falando sobre prevenção de cegueira de outras naturezas. Então, pessoal, ficou esse recado aí para hoje, né? E se tiver alguma dúvida depois, manda ela aí em inbox que eu vou ter o maior prazer em responder. Falou? Boa noite para todos e obrigada aí pela audiência.